Nós vamos conversar hoje com o Carlos Souza. Ele é jornalista da Rádio Correio FM de Campina Grande. Carlos Souza, seja muito bem-vindo. Obrigado por ter aceito o nosso convite. E eu gostaria de começar perguntando para você sobre essa questão do contágio com o vírus SARS-CoV-2, que provoca a Covid-19. Já matou mais de 200 mil pessoas no mundo todo, infectou mais de 3 milhões de pessoas, mas tem algumas pessoas que acham que essa não é uma ameaça real. Por que isso acontece, Carlos? Olá, Arquimedes. Um abraço a você, a quem nos acompanha nesse momento. Olha, Arquimedes, se a gente fizer uma reflexão de tudo que está acontecendo, aqui para o Ocidente, me parece que nós não tínhamos a mínima perspectiva que isso pudesse acontecer um dia, né? Embora há relatos aí de que a OMS teria feito esse alerta há cerca de 2 anos, mas me parece que, para nós aqui, difícil cair a ficha. Muita gente ainda tem a impressão de que isso é algo que alguém criou, é algo que é inventado com aquele objetivo de, digamos, provocar algum problema para a população. Não sei se você lembra quando o governo, acho que foi Fernando Henrique Cardoso, lançou aquela vacina contra a gripe, né, para os idosos. Muita gente dizia que o governo queria matar os idosos para não pagar a aposentadoria. Me parece que há na cabeça de muita gente de que isso, e principalmente nesse momento que o Brasil vive, que é de uma dicotomia, né, um lado do bem, um lado do mal, onde você, se é de um lado, não acredita em nada do que vem do outro, ou vice-versa, e com algumas declarações que surgiram do presidente da República, reforçou ainda mais aquela história de que o que nós estamos vendo e ouvindo por parte dos técnicos não seria o verídico, né? Então, tem muita gente que ainda não acredita. Eu já ouvi relatos de pessoas que dizem assim, quando chega próximo da gente, por exemplo, alguém, parente ou amigo, é infectado, aí é que cai a ficha de que você acredita que o problema é sério. Então, nossa cultura é muito diferente, talvez, do Oriente, né? Não sei se... Me parece que em alguns países da Europa também não deram muita bola para isso, né? E as consequências foram graves. Mas aqui para a gente ainda tem. Eu acho que hoje já diminuiu um pouco, Arquimedes. Já tem muita gente com essa preocupação, mas ainda tem muita gente que não está levando a coisa a sério. E muita gente, embora possa ter uma compreensão de que o problema é sério, se expõe por motivo principal, que é uma necessidade, né? Nós estamos vendo coisas absurdas, como filas quilométricas nas casas lotéricas, nas agências bancárias, pessoas em busca de receber um auxílio do governo. Alguns podem até ter a verdadeira noção, né, de que ali é um problema, um risco, mas a necessidade fala mais alto, né? Eu acho que juntando tudo isso, Arquimedes, nós estamos vendo, pelo menos aqui no Brasil, muita gente realmente levando na brincadeira, né? E ouvindo discursos de pessoas que têm, digamos, uma função que é importante, que devia levar um discurso sério, leva no sentido contrário, reforça ainda mais, né, esse pensamento de algumas pessoas. E assim, tem uma estimativa, Carlos, da Organização Internacional do Trabalho, que os trabalhadores e trabalhadoras mais frágeis, aqueles que não possuem vínculo empregatício, os por conta própria, né? Aqui em Campina Grande se estima algo em torno de 120 mil pessoas que trabalham nessa condição, não tem vínculo empregatício, eles são os mais afetados pelas medidas de contenção do vírus. E aí cai naquela história que você falou agora há pouco. Muita gente que se expõe por necessidade. Como é que faz para conciliar o trabalho com o contágio?
É difícil, né, Arquimedes? É difícil. Nós estamos vendo aqui em Campina Grande, por exemplo, o problema do comércio, né? Nós vemos, se você ouvir a versão do comerciante, você diz, ele tem razão, ele precisa abrir urgentemente. Aí, se você for ouvir a versão dos técnicos da saúde, do secretário de saúde do Estado, você já muda de opinião. Você diz, olha, não é bem assim. E aquelas pessoas que, muita gente, você andando na cidade, você lembra que vai encontrar pessoas que estão vendendo alguma coisa, né? É uma senhora que vende tapioca, é uma senhora que vende uma coisa gelada, aquele que precisa daquele dia. É daquele dia que tira o sustento. Então, essas pessoas, se não tiver um auxílio governamental imediato, porque esse que o governo promete, que passa 30 dias, 60 dias para ser resolvido, não dá tempo, não tem como suprir. Então, aquela pessoa vai passar necessidade e se não tiver alguém da família ou algum vizinho que possa ajudar, ele não tem como, porque ele não tem reserva nenhuma. Se você imagina que você escuta de um comerciante dizer que ele não tem reservas para ficar, por exemplo, mais uma semana, eu já ouvi ontem de comerciantes dizendo isso, aí você faça essa mesma analogia para alguém que vende tapioca na rua para comprar, que vende cocada na rua, né? Não tem como. Essa pessoa, se não recebeu auxílio de alguém, ela já está passando fome de verdade. E essa coisa de passar fome, que a gente imagina às vezes que é uma coisa fictícia, né? É difícil. Você imaginar você acordar, não ter nada em casa, você não tem nenhuma perspectiva, e se você for chefe de família que tenha filhos, pior ainda, né? Que tem criança que precisa daquela coisa imediata e que não tem a mínima compreensão. Então é muito difícil, Arquimedes. As ajudas do que o governo está, pelo menos que o governo federal está liberando, anunciando, para muita gente ainda não chegou. E se você imaginar que nós estamos há mais de 40 dias nessa situação, você imagine quem não tinha reserva para 5 dias, por exemplo. Como é que está essa situação? Então é difícil. Nós, quando estamos no nosso lado confortável, se você está em casa tendo a sua geladeira abastecida, se você tem algo que você possa fazer compras, que você possa ainda passar um período sem passar a necessidade daquilo que é mais básico, você talvez não consiga fazer, mensurar o que essas pessoas estão passando. Aqui é muito difícil. Eu não tenho condições de condenar quem está em grande desespero. Não tem como. Esse aqui está exagerando. Não está. É muito difícil. Se você tentar, em algum momento, se colocar no lugar deles, você vai ver que a coisa é desesperadora. A gente não viu, esperamos que isso não possa acontecer, mas se essa coisa se estender e o auxílio do governo, as coisas não funcionarem de forma mais dinâmica, esse auxílio emergencial, porque o nome já está dizendo que é uma coisa de emergência, aqui mesmo as pessoas ficam o dia todo diante do smartphone e a coisa não funciona. É desesperador, viu? É desesperador. É desesperador. Então, é muito complicado. Agora, o jornalismo, Carlos, é considerado uma atividade essencial, né, no combate à pandemia. E, assim, tem que todo mundo continuar trabalhando para continuar informando as pessoas. Eu acho que o jornalismo brasileiro tem prestado um serviço muito melhor do que o próprio governo, a própria Secretaria de Saúde, no que diz respeito a informar as pessoas como elas podem se proteger. Agora, eu queria saber o que é que você tem feito para se proteger do contágio. Já que você está sempre em contato com muita gente, como é que você faz para se proteger? E eu queria saber se você conhece alguém que está contaminado. Olha, a gente recebeu de início orientação da empresa, né, que a gente tivesse os cuidados necessários. Por exemplo, eu que apresento o Correio da Manhã, aí faço reportagens para o Correio Debate e também participo da apresentação do Balanço Geral, teria pelo menos 3 momentos de atividade, uma delas na rua, digamos, de fazer entrevistas com políticos, enfim, com autoridades, e 2 em estúdio.
Então, o que nós resolvemos, que a empresa orientou e que nós resolvemos, eu vou para o estúdio pela manhã, né, no horário da manhã, aí estamos evitando, até agora não fizemos, pelo menos eu não fiz ainda, nenhuma reportagem de rua, chamada, que a gente chama reportagem de rua, de participar de eventos, porque é uma orientação da empresa. Tudo a gente faz via telefone, né, com gravação, ou então com as tecnologias, né, com WhatsApp, manda um áudio, enfim, isso tem colaborado muito. E no programa da noite, aí eu já fico em casa, faço de casa, utilizando também tecnologia, para tentar se precaver. É um momento de adaptação, né? Aqueles cuidados necessários na empresa hoje, da calçada até dentro do estúdio, quando a gente passar, tem um dispositivo com álcool gel, né, que a gente possa higienizar, enfim, a gente com aqueles cuidados necessários, com equipamentos que a gente usa, enfim, eu, Arquimedes, não conheço, no momento, assim, pessoas próximas a mim que esteja infectado, né? Ano passado eu recebi uma mensagem da minha irmã lá de Natal, de um rapaz que era amigo da gente, que morreu em Recife, né? Foi infectado em Recife e morreu, jovem, 40 e poucos anos de idade, que fazia um tempo que eu não avistava. Mas aqui, próximo da gente, aqui em Campina, eu confesso que eu não conheço nenhum infectado. Essa doença ela atinge de formas diferentes as diferentes regiões do Brasil, né? Eu trouxe aqui o último boletim epidemiológico divulgado pelo Ministério da Saúde ontem. Acho que você está vendo aí. Você está enxergando aí o boletim? Sim. E você vê que São Paulo está em primeiro lugar, né? Tem 21 mil casos, 1.800 óbitos. Depois vem Rio, Ceará, Pernambuco, Amazonas, Maranhão, Bahia. A Paraíba está aqui, em 19º, com 543 casos e 50 mortes. É uma situação diferente da de São Paulo, do Amazonas, né, onde há um problema ainda mais sério, né, devido à concentração de mortes, né, muita gente morrendo, inclusive em casa, sem nenhum atendimento médico, um colapso no sistema de saúde. Mas aqui a Paraíba, em comparação com os outros estados, a gente parece estar, de certa forma, blindado, né? Ou você acha que isso é notificação? É possível, né? Talvez um pouco de cada coisa. A última entrevista que eu fiz com o secretário, o doutor Geraldo Medeiros, ele falava que esse número, digamos, ainda reduzido, confortável em relação a alguns estados na Paraíba, seria exatamente uma consequência, né, das medidas que foram tomadas para que as pessoas ficassem em casa, para que o comércio não funcionasse, enfim, essas medidas de forma preventiva, né? Esse seria uma explicação. E a outra, que a gente não pode descartar, é a subnotificação, né? Como os técnicos têm dito que muita gente pode ser infectado e não ter nenhuma manifestação, né, ou sentir uma coisa leve, que você pensa que é um processo alérgico ou que é um resfriado comum, essa pessoa pode ser contaminada, pode ficar boa e nem saber que teve o vírus, né? Então, acho que tem um pouco das duas coisas. A preocupação, Arquimedes, é exatamente essa, né? A necessidade que nós temos. Quando os comerciantes dizem que a Paraíba não tem esse drama que acontece, por exemplo, em São Paulo, Amazonas, enfim, e por isso que o comércio precisa abrir, e vem a voz contrária do secretário que diz, se a gente relaxar, vamos ter o problema que está acontecendo nesses estados, aí você fica naquele impasse. Se você apoia os comerciantes, você apoia o secretário. Piscar é que é o problema, né? É que é o problema. Porque quando ele diz assim, mas tem poucas pessoas internadas, tem poucas pessoas TIs. O problema, Arquimedes, é que
quem vai para uma UTI com o coronavírus, a maioria não volta, né? A maioria morre. Esse aqui é o problema. Então, assim, eu acho que tem um pouco das duas coisas, da subnotificação e do que tem sido feito de forma como prevenção. Eu vejo muitas pessoas, quando eu vou no supermercado, por exemplo, eu vejo muitas pessoas, a maioria das pessoas, a maioria absoluta, com as precauções, né, de utilizando máscaras. Eu vejo os cuidados dos funcionários, né, em higienizar os equipamentos, os carrinhos, enfim. Eu acho que isso tem contribuído. Agora, não sei se relaxar, se a coisa continua dessa forma. Eu vi uma declaração do secretário e nós estamos vendo o pico aqui na Paraíba. Ou seja, O meu medo, Carlos, é que nós estamos cercados pelo Ceará, que tem um recorde de mortos e de casos, e também, além dos mortos, tem também a questão da superlotação, né, das UTIs, está 100% lá. Tem Pernambuco, que também está com um grande problema, né, entre os estados mais atingidos. E tem o Rio Grande do Norte, o seu Rio Grande do Norte, que também não está numa situação tão complicada. Mas esses doentes do Ceará e de Pernambuco, eles inevitavelmente vão cair aqui quando não tiver UTI, né? Quando não tiver UTI em Recife, manda para João Pessoa. Quando não tiver em João Pessoa, vem para Campina Grande, né? Inclusive via o Sertão, né? Que já tem vários casos. Eu conversei com o Clebson Vanderlei, lá da Rádio Serra Branca FM, ele que está acompanhando lá o Cariri, ele me disse que tem muitos casos lá no Cariri, e são cidades muito pequenas que não tem UTI, não tem nem como tratar doentes assim. Vem todo mundo para Campina Grande. Então, a nossa situação, ela parece ser confortável, mas eu acho que isso pode ser uma armadilha, entendeu? pode sim. E tem você fazia essa comparação com os estados vizinhos, Arquimedes. Eu até questionava semana passada o secretário, fazendo uma comparação com o Rio Grande do Norte. Olha, o Rio Grande do Norte tem um número maior de pessoas contaminadas e tem um número menor de óbitos em relação à Paraíba. Eu fazia essa observação com o secretário. Qual seria a explicação? Lá também tem outro dado que é diferente da Paraíba. Por exemplo, aqui nós temos, me parece que casos confirmados em apenas 40 dos 223 municípios. Lá tem um número maior de municípios que já tem casos de pessoas infectadas. Aí vem aquela pergunta, se a Paraíba só tem infectados em 40 municípios, nós temos ainda muitos municípios que o vírus não chegou, mas que deverá chegar. É difícil imaginar que não vai chegar. E se juntar possibilidade de paciente que já é histórico de Pernambuco vir procurar um hospital aqui em Campina Grande, calma, por exemplo, que já tem uma cultura de vir buscar em Campina. Se tem, de parte do município do Rio Grande do Norte, também de buscar atendimento hospitalar em Campina. E se for, coincidentemente, no momento que esses municípios da Paraíba passem a ter infectados, esse, digamos, conforto que nós estamos vivendo agora passará a ser um momento delicado. E será que nós temos capacidade, Arquimedes, para atender a tudo isso? Hoje eu recebia uma reclamação, um apelo, na verdade, de um enfermeiro do Hospital de Palma, ele dizendo que lá eles tinham disponibilizado à direção 3 máscaras para cada funcionário por 12 horas. Segundo ele, não era o suficiente. E agora reduziu para 2, para 12 horas. E mais, ele disse que lá estava tendo também uma unificação da ala pediátrica com a ala amarela. Aí juntava crianças com adultos, um número maior de funcionários que atendem crianças e que atendem os adultos no mesmo espaço. E nós estamos, nesse momento, contados. Aí você imagina, se isso passa a ser aquele momento de uma demanda maior para atendimento, o que é que pode acontecer? Então, há uma incerteza muito grande. Não dá para relaxar, Arquimedes, nessa, digamos assim, esse conforto que nós estamos vivendo em relação com esses outros estados.
Nós não podemos chegar ao ponto que está o estado do Ceará, ou que está o estado de Pernambuco. Nós não tem como atender a turma de lá. Hoje você imagina que pode até, se alguém vir de lá, ser atendido. Mas se daqui precisar ir para lá, e aí? Como é que vai ser atendido? É um problema. E, assim, só para a gente encerrar, eu queria saber de você por que o Brasil, aqui no Brasil, a pandemia está provocando, além da crise econômica e sanitária, uma crise política que começa a ameaçar as instituições democráticas. Ontem, o ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, ele aceitou abrir um inquérito contra o presidente da República para investigar um crime, vários crimes, né, que o presidente teria cometido, o que pode levar o presidente a ser retirado do cargo. Você vê, além do problema sanitário da doença, tem a questão econômica e ao contrário do resto do mundo, que está todo mundo chegando num acordo para poder se salvar, aqui no Brasil, nós ainda temos a tempestade perfeita, né? Que é uma crise política sem precedentes na nossa história, porque acontece justamente no pior momento possível, né? Pois é, infelizmente para nós, a doença chegou num momento de instabilidade no Brasil. Olha que a gente vem desse momento de instabilidade política já há alguns anos. O governo que está aí, Arquimedes, que se tivesse, o presidente Jair Bolsonaro tivesse assumido o governo e desarmado os escolhas, se ele ele teve, digamos, como beneficiou a sua candidatura, o momento que o Brasil vivia. Naquele momento, foi benéfico para que alguém que chegasse com o discurso que ele chegou, chegasse ao poder. Então, ele chegou uma espécie de salvador da pátria para acabar com a corrupção no Brasil, para que tivesse um governo diferente, né, um patriota, enfim. E se depois que ele foi eleito, se ele tivesse mudado esse comportamento e passasse a entender, olha que ele tinha motivos para entender que ele foi deputado federal há quase 30 anos, que o nosso modelo é de presidencialismo de coalizão, que não pode governar sem dialogar com o Congresso Nacional. Esse dialogar aí não é fazer maracutaia, na linguagem bem popular, de negociata com os parlamentares, mas dialogar, porque não governa só, não é um ditador, embora me parece que em algum momento ele pense que, por ter aquele espírito militar e por ter o apoio de 57 milhões de brasileiros na eleição, poderia fazer o que bem entendesse. Eu lembro que, só para abrir um parênteses, eu lembro que eu entrevistei o vice, Hamilton Mourão, no segundo turno, e eu dizia para ele que, olhando no plano de governo, tinha assim, com o Congresso Nacional, a relação toma lá da cá, usando esse termo, né? E eu perguntava como era que ele ia, se na maioria dos projetos que eles tinham, precisava de uma PEC, né? Uma emenda à Constituição. Como ele ia conseguir esse apoio sem fazer essa negociação com o Congresso, sendo a negociação republicana? Ele dizia, nós teremos o apoio da sociedade e eles terão que aceitar de toda forma. Anunciador, né? Letigano, né? Aí, resultado, isso permaneceu na cabeça do presidente Jair Bolsonaro. Resultado, continua essa dicotomia. Quem simpatiza o presidente, o que vier do outro lado não presta, e quem não simpatiza o presidente, o que vier do governo não presta. Aí chega a doença. Quando os governadores disseram, precisamos ter cuidados com a população, vamos fechar o comércio. Qual é a preocupação do presidente? Querem quebrar o Brasil. Querem quebrar o Brasil. Quem era simpatizante do presidente passou a condenar a precaução, de dizer assim, isso é besteira, isso é uma doença besta, isso não mata ninguém. Isso foi agravando, Arquimedes, foi agravando. Hoje, eu já conheço muita gente
era apaixonado por Jair Bolsonaro, que já pensa diferente. Outros já estão até passando para, já que amor e ódio onde é próximo, já estão passando até a odiar. Mas, assim, aqueles que têm um pouco de equilíbrio, já pensando que a coisa não poderia ser desse jeito. Então, para o Brasil, agravou por isso aí, essa disputa, esse fla-flu que a gente utiliza tanto, ou esse presidente no momento de decidir vidas. Você imagine só, picuinhas políticas estando no meio de um momento que decide vidas. Já vi alguém dizer, mas só morre velho. Aí eu dizia assim, e se esse velho for ou você, ou seu pai, ou sua mãe? Tudo bem? Não tem problema nenhum. Pode morrer? Pode morrer se for um velho distante, que ele não sabe ninguém é. Isso, Arquimedes, agravou o problema e, pelo menos, tomara que mude, mas não vejo perspectiva, a pandemia vai passar, que pode demorar, e o nosso problema vai continuar. Você já pensaste o Brasil tentar uma recuperação econômica com os poderes se desentendendo? Você imagine como isso vai acontecer? Vai acontecer. Os países da Europa, da América do Norte, enfim, nos outros continentes, se recuperando e o Brasil continuará em crise. Se for com esse governo que está aí, com esse pensamento, e fica difícil sempre imaginar que ele possa mudar do dia para a noite, nós teremos dias muito complicados pela frente. E muito trabalho, né? Porque, como eu disse no meio da entrevista, o jornalismo é um serviço essencial e a gente precisa manter as pessoas informadas do que está acontecendo, né? Carlos, obrigado aí pela entrevista. Um prazer conversar com você. Obrigado, Arquimedes. O jornalismo é essencial nem para todos, né? A gente que vê o jornalismo como um problema, né? E aí a gente tem que driblar tudo isso. Arquimedes, um grande abraço para todos.